Ô, Cleiton, você sempre se interessou por música na sua vida? Sempre. E, por incrível que pareça, sempre me interessei por música sacra. Eu era pequeno, já cantava na igreja, já cantava no coral da minha paróquia, na cidade de Itamogi, sul de Minas. Sul de Minas. Sul de Minas. O mineiro parece que já nasce com esse... Já nasce com dom musical, talvez? Com dom musical voltado para a igreja. Porque todo mundo, de alguma forma, canta na igreja, canta num coral. Isso. Ou em alguma coisa relacionada à fé, não é isso? Exatamente. Participa da banda, da paróquia, da banda da comunidade, né? Enfim. Festa do Divino e assim por diante. Foi assim que eu comecei. Eu comecei cantando na igreja e depois fui aprender o meu primeiro instrumento musical, que foi o violão. E eu, já sabendo tocar violão, já executava o violão na liturgia, acompanhando na paróquia. Eu acho que dos 12 anos até os 16 eu toquei e cantei na minha paróquia. Depois eu senti um chamado de Deus para tentar a vida sacerdotal e fui para o seminário. Você chegou a pensar em vocação, então? Cheguei, pensar na vocação. Fui para o seminário, fiz a faculdade de filosofia. No seminário de Guaxupé, no sul de Minas. Só que enquanto eu estava no seminário, eu me envolvia cada vez mais com a música por conta das próprias atividades da Catedral de Guaxupé, do seminário. E ali eu já fui também fazendo aula de órgão, de piano, para poder entender um pouco mais esses instrumentos. Quando eu estava para terminar o curso de filosofia, então eu entrei em acordo com o nosso bispo diocesano, que na época tinha um professor de música na Unicamp, que era o seu irmão. Então o irmão dele era professor da Unicamp. Que bispo que era, né? Dom José Geraldo de Oliveira do Vale. Certo. E o irmão dele era professor de composição na Unicamp, Raul do Vale. Certo. Então eu vim para cá para conversar com o Raul, para a gente tentar encontrar um caminho para que eu pudesse estudar música e continuar a minha formação presbiteral. Só que a gente percebeu que as duas coisas não iam funcionar muito bem. Então era melhor dar um tempo no seminário, estudar música e mais tarde retornar para o seminário. Aí eu voltei para Itamogi e a cidade mais próxima de Itamogi que tinha um curso de música era Ribeirão Preto. Certo. Então eu fui estudar em Ribeirão Preto, me formei em regência no conservatório em Ribeirão Preto e a música aí já cada vez mais forte, até que eu tomei uma decisão, que eu não voltaria para o seminário porque a música estava tomando grande parte da minha vida e eu já era feliz sendo um bom músico e podia servir na igreja da mesma forma. Certamente. Né? E terminei o conservatório em Ribeirão Preto e queria continuar ainda mais os estudos. Então, prestei vestibular. Na época, passei para fazer música em Belo Horizonte ou Campinas, mas optei por Campinas. Minha tia morava aqui em Campinas e facilitaria bastante a minha vida se tivesse um parente por perto. Então, entendi. Vim para Campinas em 2004. Você veio para cá para estudar, aprofundar os seus estudos. Isso. E acabou ficando aqui por Campinas. Acabei ficando por Campinas. Aqui em Campinas eu fiz na Unicamp o curso de graduação em canto lírico. Certo. Depois eu fiz mestrado em práticas interpretativas da música sacra, do doutorado Fundamentos Teóricos da Música Sacra. E desde o meu primeiro momento aqui em Campinas, eu procurei colaborar e servir na igreja. Então, enquanto eu estudava na Unicamp, aos finais de semana, eu também colaborava na paróquia Santa Isabel, em Barão Geraldo, certo. Onde eu fundei o meu primeiro coro aqui em Campinas, primeiro coro da paróquia, no ano de 2004. Certo. E esses estudos na Unicamp, de mestrado, me levaram também, e depois, consequentemente, o doutorado, a um trabalho em Roma, porque o tema da minha pesquisa de doutorado era justamente a música sacra em Campinas. Só que para estudar a música sacra em Campinas, eu precisaria entender a história da fundação da Diocese de Campinas, o desmembramento de outras dioceses. E para pesquisar isso, eu tive que ir para o Arquivo Secreto do Vaticano. Você teve acesso, então, ao Arquivo Secreto? Que legal. Eu fiquei 4 anos pesquisando no Arquivo Secreto. Posso abrir um parênteses claro. aqui? Esse arquivo é secreto mesmo? Como é que funciona? Para você chegar lá, tem salas escondidas, vão te levar por um
corredor que ninguém passa? Como é que funciona para ter acesso aos arquivos secretos do Vaticano? Na verdade, a gente tem acesso aos arquivos documentais, as salas onde esses arquivos ficam guardados, nós não temos acesso. São Entendi. 70 quilômetros de prateleiras. 70 quilômetros? Quilômetros. Puxa quilômetros. São as prateleiras que ficam no arquivo secreto. Ele toma grande parte da Praça de São Pedro. Ele é enterrado para baixo da Praça de São Pedro e nos demais apartamentos apostólicos. Então, a gente passa por um processo de seleção muito rigoroso, porque eles não admitem um pesquisador que não tenha, de fato, uma afinidade com o objeto de pesquisa e que demonstre uma idoneidade para ser um pesquisador do arquivo secreto. Para você chegar a esse nível de ter acesso, eu imagino que até o bispo local teve que se envolver. O bispo teve que enviar uma carta de apresentação e o reitor da Unicamp também. Foi na época de Dom Bruno, isso? Foi na época de Dom Ayrton. De Dom Ayrton. Isso. Então eu ia para o arquivo secreto para poder pesquisar a história da fundação da Arquidiocese de Campinas e fazia isso na parte da manhã. E na parte da tarde eu ia para o Pontifício Instituto de Música Sacra, ou ia para participar de ensaios com o Monsenhor Marco Frisina, às vezes ia para a casa do Monsenhor Marco Frisina para conversar um pouco. Ficou amigo dele? Fiquei. Que é uma grande referência para esse tipo de assunto, né, nos nossos dias. Com certeza a referência contemporânea mais conhecida, né? E foi um processo assim muito interessante. Em primeiro lugar, porque trabalhar no arquivo secreto e mexer com uma documentação tão rica e inacessível, que conta não só a história de Campinas, mas a história do Brasil, porque o que nós temos no arquivo não é uma separação por temas, nós temos uma separação por países. Então, para poder encontrar algo sobre a Arquidiocese de Campinas, eu tive que olhar toda a documentação do Brasil. E a documentação do Brasil começa justamente com o descobrimento do Brasil. Então, eu cheguei a tocar em documentos que eram cartas do governo português para o Papa, informando que tinha sido descoberto uma nova terra. Que interessantíssimo, né? Isso. Eu fiquei muito emocionado ao mexer nesses documentos todos. Eu imagino, né? Porque através da música, que já é uma coisa interessante, depois faz parte da história da humanidade. Com certeza. E, obviamente, história do nosso país. Você acabou tendo contatos com outras coisas, desdobramentos interessantes por tudo isso. Exatamente. E eu acho que ali começou o meu interesse maior por manuscritos antigos, por documentos de época, e isso depois foi ficando cada vez mais forte, tanto é que hoje em dia eu me dedico bastante a esse estudo de documentos antigos.